Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos a refletirem comigo a partir de uma reflexão do pastor Warren Wiersbe, reflexão essa que está inserida em sua Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Wiersbe, e é uma reflexão que tem como tema o valor de um santo desconhecido. Obviamente, quando a gente diz santo, nós estamos nos referindo aos servos de Deus. Todo e qualquer servo de Deus ocupa essa posição de santificado em Cristo Jesus. Então, o valor de um servo de Deus desconhecido. O texto, meus irmãos, é Atos capítulo 9, a partir do verso 10 até o verso de número 19, que eu vou ler aqui para os irmãos na versão NVI, Nova Versão Internacional. E diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Então, aqui, meus irmãos, nós temos um texto que fala da recuperação de Saulo, do seu batismo, da recuperação de suas forças para desenvolver como Paulo, como o apóstolo Paulo, o ministério que Jesus tinha para ele. Mas é um texto também, meus irmãos, que fala para nós acerca de Ananias, um servo de Deus desconhecido, um santo desconhecido. E as experiências de Ananias que nós temos aí nesse texto, ela nos oferece alguns lembretes importantes, especialmente para nós, que somos servos de Deus simples, servos de Deus desconhecidos, quando a gente pensa em termos da igreja numa escala maior. Obviamente nós somos conhecidos aqui no lugar onde nós moramos, mas numa escala maior nós somos desconhecidos, não somos conhecidos como alguns que estão por aí, a pregar a palavra de Deus. Então, essa experiência de Ananias, ela nos oferece alguns lembretes muito importantes. E o primeiro lembrete é que Deus pode usar até o santo mais desconhecido. Deus pode usar com poder até o santo mais desconhecido. Se não fosse, meus irmãos, a conversão de Saulo, talvez nós nunca tivéssemos ouvido falar de Ananias. Mas Saulo se converteu, e aqui Ananias teve um papel importante a desempenhar na vida de Paulo e, consequentemente, na obra contínua da igreja, E por trás, meus irmãos, de muitos servos conhecidos, como Paulo, por exemplo, estão aqueles servos que são desconhecidos. Estão muitos outros servos desconhecidos.
anônimos, né? Cristãos anônimos que influenciaram estes que hoje são amplamente conhecidos, assim como Ananias, né? Estava por trás do apóstolo Paulo, né? que é conhecido no mundo inteiro. E os homens não mantêm registros. Quem são esses servos desconhecidos que estão por trás desses que ficaram famosos, conhecidos no mundo inteiro, conhecidos na história, entraram para os anais da história? O mundo geralmente não mantém registro, os homens não mantêm registro desses cristãos anônimos. Entretanto, meus irmãos, Deus tem os seus registros e Ele vai cuidar para que cada servo seu receba uma recompensa justa pela sua fidelidade. O importante, meus irmãos, não é a fama, o importante é a fidelidade. Então sejamos fiéis àquilo que Deus nos comissionou para fazer, porque isso aqui é mais importante diante dele. Mas a experiência de Ananias também, meus irmãos, ela nos lembra de que nós nunca devemos ter medo de obedecer à vontade de Deus. Nós vemos aí no texto que, primeiramente, Ananias ele argumentou com o Senhor e deu algumas boas razões pelas quais ele não deveria ir visitar Saulo. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Tenho ouvido de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E olha, Senhor, ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então ele argumentou com o Senhor e apresentou muito boas razões pelas quais ele não deveria ir lá, não deveria se aproximar de Saulo. Mas, meus irmãos, Deus tinha tudo sob controle e disse isso para Ananias, e Ananias então obedeceu pela fé. E isso mostra para nós que quando o Senhor ordena, nós devemos nos lembrar de que Ele está trabalhando de todos os lados e que a sua vontade perfeita é sempre a melhor e nós nunca devemos ter medo de obedecer à vontade de Deus, aquilo que Deus nos manda fazer. E aí, meus irmãos, temos um outro lembrete, um terceiro lembrete. O lembrete de que as obras de Deus são sempre equilibradas. Deus equilibrou um grande milagre público com uma reunião tranquila na casa de Judas. O grande milagre público foi a luz forte e a voz do céu que fizeram Saulo cair do cavalo, né? E se converter. E esses acontecimentos, a luz forte e a voz do céu, foram acontecimentos drásticos. Mas a visita de Ananias foi relativamente normal. A mão de Deus derrubou Saulo de seu pedestal, mas Deus usou a mão de um homem simples para trazê-lo àquilo de que ele mais precisava. O Todo-Poderoso falou do céu, mas também falou por intermédio de um discípulo obediente que entregou a mensagem a Saulo. Assim, meus irmãos, fatos comuns fizeram parte do milagre da transformação de Saulo, da mesma forma que os acontecimentos extraordinários. E isso mostra para nós que as obras de Deus são sempre equilibradas. Tem os acontecimentos extraordinários que são importantes, mas os acontecimentos comuns também, eles são muito importantes. E por fim, meus irmãos, nós somos lembrados que nós nunca devemos subestimar o valor de uma pessoa trazida a Cristo. Uma pessoa trazida a Cristo. Devemos nos lembrar que Pedro, lá em Jerusalém, ele ministrou a milhares de pessoas. E Filipe, ele viu uma grande colheita entre o povo samaritano. Ananias, porém, foi enviado a um só homem. Mas que homem extraordinário! Saulo de Tarso tornou-se o apóstolo Paulo.
e a sua vida e ministério influenciaram pessoas e nações desde então, ao ponto de até historiadores seculares admitirem que Paulo é uma das figuras mais importantes na história mundial. Então nunca devemos subestimar o valor de uma pessoa trazida a Cristo. Às vezes, Deus tem servos a quem Ele usa para falar a grandes multidões, mas Ele tem muitos outros servos a quem Ele usa para falar a uma, duas ou três pessoas. Talvez eu seja um desses servos, talvez você seja um desses servos, mas não vamos subestimar jamais o valor de uma única pessoa trazida a Cristo. Ela tem muito valor pelo simples fato de ter se convertido, né? E quem sabe, né? Nunca sabemos se essa pessoa não poderá ser uma pessoa usada por Deus para trazer muitos outros aos pés do Senhor Jesus. Então, tá aí, né, o grande valor de uma pessoa, um servo de Deus, que às vezes é desconhecido, não tem nenhum destaque assim no mundo cristão, no mundo evangélico, só é conhecido na região onde mora, mas tem um valor tremendo para Deus quando exerce a sua fidelidade ao Senhor naquilo que o Senhor lhe manda fazer. Que Deus abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração.